Ela chegou na fazenda com lágrimas nos olhos e uma filha para criar sozinha. Os peões riram quando ela pediu trabalho, até descobrirem o segredo que ela carregava desde criança. A mão de Isabela tremia quando empurrou o portão enferrujado da fazenda São Miguel. Nos braços, Sofia chorava baixinho, agarrada no pescoço da mãe, como se pressentisse que aquele lugar definiria o futuro das duas. "Mamãe, por que estamos aqui?" A menina sussurrou, limpando o nariz na blusa já amarrotada de Isabela. "Porque precisamos, minha filha. Porque não temos mais escolha." O sol matinal batia impiedoso no rosto suado de Isabela enquanto ela caminhava pelo terreiro de terra batida, procurando alguém que pudesse ajudá-la. 3 semanas haviam se passado desde o sepultamento. 3 semanas desde que descobriu que as economias tinham evaporado com os custos médicos. 3 semanas dormindo no sofá da irmã, ouvindo sussurros sobre não poder sustentar mais 2 bocas. O desespero tinha gosto amargo na boca dela. Roberto apareceu da lateral do curral principal, limpando as mãos sujas num pano velho. O capataz parou no meio do caminho quando viu aquela cena estranha. Uma mulher de roupas da cidade carregando uma criança parada ali como se tivesse se perdido. Aos 50 e tantos anos, Roberto já tinha visto de tudo naquela fazenda, mas aquilo ali não fazia o menor sentido. "A senhora está perdida?" ele perguntou, sem esconder a impaciência na voz. Isabela respirou fundo, ajeitou Sofia no colo e caminhou até ele com passos firmes, mesmo com as pernas bambas. "Não, senhor. Vim falar sobre trabalho. Qualquer trabalho que tiver." A gargalhada de Roberto ecoou pelo terreiro, alto o suficiente para chamar a atenção dos outros funcionários que trabalhavam por perto. "Trabalho? A senhora quer trabalho aqui? Com essa criança no colo?" Ele apontou para Sofia como se ela fosse um problema a ser resolvido. "Moça, isso aqui é fazenda de gado, não creche." Rogério e Valdir, que estavam consertando uma cerca próxima, largaram as ferramentas para se aproximar. A cena estava ficando interessante demais para perder. "Que isso, Roberto?" Rogério perguntou com um sorriso maldoso nos lábios. "Chegou visita da cidade? Ela diz que quer trabalhar aqui." Roberto respondeu, provocando uma nova onda de risos. Valdir balançou a cabeça, olhando Isabela de cima a baixo. "Trabalhar como? De secretária? Aqui não tem ar-condicionado, princesa." O sangue subiu ao rosto de Isabela, mas ela controlou a raiva. Não podia se dar ao luxo de brigar. "Posso fazer qualquer coisa. Limpeza, organização, cuidar dos animais. Tenho experiência." Sua voz saiu mais firme do que esperava, surpreendendo até ela mesma. "Experiência?" Rogério repetiu, fingindo estar impressionado. "Experiência com o quê? Com poodle?" A risada que se seguiu foi cruel, cortante. Sofia começou a chorar mais alto, assustada com as vozes alteradas. "Mamãe, vamos embora," ela pediu baixinho. Isabela beijou a testa da filha, tentando passar uma calma que não sentia. "Não posso ir embora, minha filha. Preciso desse trabalho." As palavras saíram carregadas de uma desesperança que fez até Rogério parar de rir por alguns segundos. Roberto cruzou os braços, estudando aquela mulher magra demais, com olheiras fundas e roupas que já conheciam dias melhores. Havia algo na postura dela que não combinava com a aparência frágil. "Por que precisa tanto assim?" Isabela hesitou. Contar a verdade significava se expor ainda mais, mas mentir não adiantaria. "Meu marido faleceu há algumas semanas. Estou sem renda, sem casa própria, com uma filha para sustentar. Aceito qualquer coisa, pelo valor que acharem justo." O silêncio que se seguiu foi pesado, constrangedor. Até Valdir baixou os olhos, sem jeito. Roberto suspirou, coçando a cabeça. Viúva jovem com criança pequena não era problema dele, mas também não conseguia simplesmente mandar embora. "Olha, moça," ele começou. "Isabela. Meu nome é Isabela. Tá, Isabela. O problema é que aqui não é lugar para mulher delicada, muito menos com criança.
O trabalho é pesado, sujo, perigoso. A senhora não vai aguentar nem um dia. Deixa eu tentar, ela insistiu, a voz tremendo ligeiramente. Por favor, só me dê uma chance. Rogério soltou uma risada debochada. Chance? Você quer chance de quê? De quebrar a cara no primeiro dia? Ele se aproximou mais, o tom ficando mais agressivo. Olha só para você, parece que vai desmaiar só de ficar no sol. E quer trabalhar numa fazenda? Posso trabalhar sim, Isabela respondeu erguendo o queixo. Não sou fraca como vocês pensam. Não é fraca? Valdir entrou na provocação. Então prova aí. Pega aquele saco de ração ali e leva até o galpão. Ele apontou para um saco de 50 quilos encostado na parede. Se conseguir, a gente acredita que você não é só uma princesinha chorona. Sofia agarrou mais forte no pescoço da mãe. Mamãe, não faz isso. Vamos embora, por favor. Isabela olhou para o saco, depois para os homens que aguardavam sua reação com sorrisos maldosos. Sabia que era uma armadilha, que eles queriam vê-la falhar para se divertir às custas dela. Mas também sabia que não tinha opção. Ela abaixou Sofia no chão com cuidado. Fica aqui pertinho da mamãe, tá bem? A menina assentiu, mas os olhos estavam cheios de lágrimas. Isabela caminhou até o saco de ração, respirou fundo e tentou levantá-lo. O peso era brutal, muito mais do que conseguia carregar, mas ela forçou as costas, os braços, tentando pelo menos tirá-lo do lugar. Os risos recomeçaram, mais altos, mais cruéis. Olha só, Rogério gritou, nem consegue sair do lugar. Valdir bateu palmas como se estivesse assistindo a um show. Isso é que é força de cidade, Isabela tentou de novo, o rosto ficando vermelho pelo esforço. As pernas tremiam, as costas doíam, mas ela não desistia. Sofia começou a chorar mais alto, correndo para a mãe. Para, mamãe! Para! Chega! Uma voz feminina cortou o ar. Rita apareceu vindo do estábulo, com o uniforme sujo de trabalho e uma expressão de nojo no rosto. Que palhaçada é essa? Roberto se virou para ela irritado. Não se meta, Rita, isso não é da sua conta. Claro que é, Rita respondeu, caminhando até Isabela e ajudando-a a se levantar. Vocês estão fazendo uma mulher passar vergonha na frente da filha pequena. Que homens são vocês? Rogério deu de ombros. A gente só está testando se ela aguenta o trabalho daqui. Testando? Rita quase gritou. Vocês estão se divertindo com o desespero dela. Ela olhou para Isabela, que ainda tentava controlar a respiração. Você realmente precisa desse trabalho? Isabela assentiu, sem conseguir falar. Sofia se agarrou na perna da mãe, soluçando baixinho. A cena partia o coração. Rita se virou para Roberto furiosa. Você tem uma filha da idade dessa menina. Como se sentiria vendo sua esposa passar por isso? Roberto baixou os olhos, claramente desconfortável. A comparação tinha acertado em cheio. Eu não... Não o quê? Rita insistiu. Não pensou nisso? Pois deveria. Carmen apareceu na varanda da casa principal, atraída pelo barulho. A proprietária da fazenda observou a cena por alguns momentos em silêncio. Uma mulher magra e desesperada, uma criança chorando, homens rindo de uma situação que não tinha graça nenhuma. Roberto, ela chamou com voz firme, venha cá. O capataz caminhou até a varanda, tentando explicar a situação, mas Carmen levantou a mão, pedindo silêncio. Ela desceu os degraus devagar, se aproximou de Isabela e Sofia. Como você se chama? Perguntou com gentileza. Isabela, senhora. E esta é minha filha, Sofia. Carmen se abaixou para ficar na altura da menina. Oi, Sofia. Que nome bonito. A criança parou de chorar por alguns segundos, curiosa com aquela senhora diferente dos homens malvados. Isabela, Carmen continuou, se levantando. Você realmente precisa de trabalho? Preciso sim, senhora. Muito. Carmen olhou para Roberto, depois para Rogério e Valdir, que tinham perdido completamente o sorriso. Roberto, arrume serviço para ela. Limpeza dos estábulos, organização do depósito, o que for necessário. Mas Dona Carmen... Roberto começou a protestar. Mas nada, ela cortou. E vocês dois?
Apontou para Rogério e Valdir. Se eu vir um de vocês importunando ela ou a menina, podem procurar emprego em outro lugar. Entenderam? Os dois murmuraram um sim, senhora, envergonhado. Carmen se virou para Isabela novamente. O salário não é muito, mas inclui almoço. Sofia pode ficar na casa principal durante o dia. Tenho netas que deixaram alguns brinquedos aqui. Isabela não conseguiu segurar as lágrimas. Obrigada, senhora. Muito obrigada. Não me agradeça ainda, Carmen disse com um meio sorriso. O trabalho é pesado mesmo. Vamos ver se você aguenta. Enquanto caminhava em direção aos estábulos com Rita, Isabela ouviu Rogério sussurrar para Valdir. Aposto que não dura nem uma semana. Aposto que não dura nem 3 dias. Valdir respondeu baixinho. Isabela fingiu não ouvir, mas guardou cada palavra. Eles ainda não sabiam, mas haviam acabado de subestimar alguém que aprendera a lutar muito antes de aprender a desistir. O cheiro de feno e esterco não incomodava Isabela tanto quanto deveria. Enquanto limpava o terceiro estábulo da manhã, suas mãos calejadas seguravam a pá com uma naturalidade que ela mesma não esperava. Rita observava de longe, intrigada. Você já fez isso antes? Não era uma pergunta, era uma constatação. Isabela parou por um momento, limpando o suor da testa com as costas da mão. Faz tempo, respondeu simplesmente voltando ao trabalho. Mas a pergunta havia despertado algo dentro dela, memórias que tinha tentado enterrar junto com tantas outras coisas. Papai, por que o Corisco está com raiva? A voz de uma menina de 10 anos ecoou na mente de Isabela. Ela se viu novamente naquela fazenda perdida no interior, correndo atrás do pai, enquanto ele se aproximava de um cavalo que ninguém mais ousava chegar perto. Não é raiva, minha filha. A voz grave de seu pai respondia pacientemente. É medo. Alguém machucou ele antes de chegar aqui. Agora, ele acha que todo mundo vai machucar também. O flashback foi tão real que Isabela teve que se apoiar no cabo da pá. Era como se conseguisse sentir novamente a mão áspera do pai nas suas costas, ensinando-a a ler os sinais que os animais davam quando estavam assustados. Você tá bem? Rita perguntou, se aproximando. Havia preocupação genuína na voz dela. Tô sim, Isabela respondeu rápido demais, tentando afastar as lembranças. Mas elas continuavam vindo, uma atrás da outra, como uma represa que havia se rompido depois de anos contendo a água. Seu pai, Antônio, não era um homem rico, mas tinha um dom especial com cavalos problemáticos. Fazendeiros de toda a região traziam animais traumatizados, violentos, dados como perdidos, e ele conseguia transformá-los em companheiros dóceis e confiáveis. O segredo, ele sempre dizia, é entender que todo animal feroz já foi manso um dia. Alguém quebrou essa mansidão. Nossa função é reconstruir. Isabela lembrava perfeitamente do dia em que, aos 10 anos, conseguiu acalmar sozinha um potro que havia sido maltratado pelos donos anteriores. A sensação de conexão, de entender exatamente o que o animal estava sentindo, tinha sido mágica. Seu pai havia chorado de orgulho. Você tem o dom, minha filha, ele havia dito naquele dia, abraçando-a forte. Tem as mesmas mãos que sua avó tinha, as mesmas que eu tenho, mas em você é mais forte, muito mais forte. Durante 5 anos, ela havia sido a sombra do pai, aprendendo técnicas que poucos conheciam, desenvolvendo uma intuição que impressionava até domadores experientes. Fazendeiros vinham de longe, só para ver a menina que falava com cavalos. Isabela, Rita chamou novamente, mais alto dessa vez. Você sumiu aí. Desculpa. Isabela balançou a cabeça, voltando ao presente. Estava lembrando de uma coisa. De que lugar você veio mesmo? Isabela hesitou. Contar sobre o passado significava abrir feridas que preferia manter fechadas. Do interior, bem longe daqui. Mas você conhece de fazenda, né? Não é só impressão minha. Um pouco. A resposta saiu evasiva, mas Rita não insistiu.
O almoço foi servido numa mesa comprida ao lado da cozinha da casa principal. Carmen havia cumprido a promessa. Sofia estava brincando no quintal com alguns brinquedos que realmente pareciam ter pertencido às netas dela. A menina sorria pela primeira vez em semanas. Rogério e Valdir se sentaram do lado oposto da mesa, ainda lançando olhares debochados para Isabela. "E aí, princesa?" Rogério perguntou com falsa preocupação. "Como estão as costas? Já estão doendo?" "Estou bem, obrigada." Isabela respondeu sem levantar os olhos do prato. "Ah, tá bem." Valdir se intrometiu, porque pela manhã parecia que ia desmaiar ali no estábulo. Rita bateu o garfo no prato com força. "Vocês não cansam, não? A gente só tá perguntando." Rogério fingiu inocência. "Afinal, todo mundo aqui quer saber quanto tempo nossa nova funcionária vai durar." "Durar como?" Uma nova voz se juntou à conversa. Carmen havia saído da casa e escutado o final da frase. Roberto, que estava calado até então, se mexeu desconfortável na cadeira. "Dona Carmen, a gente estava só... Só o quê? Apostando em quanto tempo vocês vão conseguir humilhar essa mulher até ela desistir?" O silêncio que se seguiu foi pesado. Carmen se aproximou da mesa, o olhar percorrendo cada rosto ali. "Sabem o que eu acho?" Ela continuou. "Acho que vocês estão com medo." "Medo?" Rogério quase engasgou. "Medo de quê?" "Medo de que ela prove que é melhor do que vocês pensam. Medo de que uma princesinha da cidade mostre que entende mais de fazenda do que vocês imaginam." Isabela levantou os olhos pela primeira vez, surpresa com a defesa inesperada. Carmen puxou uma cadeira e se sentou ao lado de Isabela. "Onde você cresceu?" A pergunta direta pegou Isabela desprevenida. Por alguns segundos, ela considerou mentir novamente, mas havia algo no olhar de Carmen que pedia honestidade. "Numa fazenda pequena, no interior de Goiás, meu pai criava cavalos." A informação caiu como uma bomba no meio da mesa. Rita arregalou os olhos. Roberto parou de mastigar. Até Rogério e Valdir perderam o ar debochado. "Criava cavalos como?" Carmen perguntou claramente interessada. Ele tinha um dom especial. Conseguia domar animais que ninguém mais conseguia. Cavalos traumatizados, violentos. "Eu aprendi com ele." "Aprendeu o que exatamente?" Isabela respirou fundo. Era hora de contar a verdade. Pelo menos parte dela. "Técnicas de doma racional. Comunicação não verbal com animais. Como identificar trauma em cavalos e como tratar." O silêncio dessa vez foi diferente. Não era desprezo ou incredulidade. Era surpresa genuína. Roberto foi o primeiro a falar. "E por que nunca falou isso antes?" "Porque vocês já haviam decidido que eu era uma princesinha inútil." Isabela respondeu com uma honestidade cortante. "Por que dar munição para mais piadas?" Carmen se inclinou para a frente. "O que aconteceu com a fazenda do seu pai?" A pergunta tocou na ferida mais dolorosa. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas conseguiu controlar. "Ele faleceu quando eu tinha 15 anos. Ataque cardíaco. Minha mãe vendeu tudo rapidamente, disse que não conseguia mais ficar lá. Nos mudamos para a cidade." "E você parou de trabalhar com cavalos?" "Completamente. Minha mãe achava que era coisa de homem, que eu precisava aprender a ser moça direito. Me matriculou numa escola na cidade. Disse que eu ia estudar para ser secretária ou professora." Rita balançou a cabeça claramente comovida. "E você obedeceu?" "Era muito nova para desobedecer. E depois..." Isabela fez uma pausa, a voz ficando mais baixa. "Depois conheci meu marido. Ele sabia do meu passado, sempre dizia que um dia eu voltaria para os cavalos. Mas aí veio a Sofia, a vida na cidade, as responsabilidades. Foram quase 10 anos longe de tudo isso." Carmen estudou o rosto de Isabela por longos segundos. 10 anos longe, mas o conhecimento continua aí, né?" "Continua. É como andar de bicicleta. Você não esquece." Rogério, que havia ficado quieto durante toda a conversa, finalmente se pronunciou. "Então por que não falou isso ontem? Por que deixou a gente pensar que você não sabia de nada?"
Isabela olhou diretamente para ele. Porque experiência sem oportunidade não vale nada. E vocês deixaram bem claro que eu não teria oportunidade nenhuma aqui. A resposta foi certeira. Rogério baixou os olhos, sem resposta. Carmen se levantou da cadeira. Bom, agora que sabemos quem você realmente é, que tal mostrar o que sabe fazer? Como assim? Temos alguns cavalos no pasto que estão meio arredios depois da última chuva forte. Nada demais, mas Roberto estava pensando em chamar um domador de fora. Que tal dar uma olhada neles primeiro? Isabela sentiu o coração acelerar. Era a oportunidade que havia sonhado, mas também o teste definitivo. Se falhasse, perderia toda a credibilidade que acabara de conquistar. Posso tentar, ela respondeu, tentando soar confiante. Roberto se levantou também. Dona Carmen, com todo respeito, se ela se machucar... Se ela se machucar, Carmen o interrompeu. A responsabilidade é minha, mas algo me diz que ela sabe exatamente o que está fazendo. Isabela olhou para Sofia, que continuava brincando no quintal, alheia à conversa que estava mudando o rumo da vida das duas. Pela primeira vez em semanas, ela se sentiu conectada com quem realmente era. Não era apenas a viúva desesperada que havia chegado ali na manhã anterior. Era a filha de Antônio, a menina que havia aprendido a ouvir o coração dos cavalos antes mesmo de aprender a ler o próprio coração. E estava na hora de provar isso. Isabela trancou a porta do banheiro e desabou. As lágrimas que havia segurado o dia inteiro finalmente vieram, silenciosas e desesperadas. Sentou no chão frio e abraçou os joelhos, tentando abafar os soluços para Sofia não ouvir. Era sempre assim. Durante o dia, ela precisava ser forte. Precisava fingir que estava tudo bem. Mas nos momentos sozinha, a realidade caía sobre ela como um peso impossível de carregar. Eu não sei se consigo, Diego. Ela sussurrou para o nada, como se o marido pudesse ouvi-la. Eu não sei se sou forte o suficiente para isso tudo sozinha. A memória veio como um soco no estômago. Diego no hospital, com aqueles tubos saindo do peito, segurando a mão dela com a pouca força que ainda tinha. Os olhos dele brilhando com uma mistura de amor e desespero. Isa, ele havia sussurrado, a voz mal saindo. Promete uma coisa para mim. Não fala assim. Ela havia respondido, as lágrimas escorrendo sem controle. Você vai ficar bem. Os médicos disseram que... Promete! Ele havia insistido, apertando a mão dela mais forte. Promete que você vai voltar para os cavalos. Diego, eu não quero falar sobre isso agora. Eu sei por que você parou, ele havia dito, a respiração ficando mais difícil. Sei que foi por minha causa, porque eu tinha medo que você se machucasse, mas eu estava errado. Você nasceu para isso, Isa. É quem você realmente é. Isabela havia balançado a cabeça desesperada. Sem você eu não sou nada. Você é tudo, Diego havia sussurrado. Você é a mulher mais forte que eu conheço. E a Sofia vai precisar ver essa força. Promete que vai voltar a ser quem você sempre foi. Mamãe? A voz de Sofia do outro lado da porta trouxe Isabela de volta ao presente. Por que você está chorando? Isabela limpou o rosto rapidamente e abriu a porta. Sofia estava ali, com os olhos preocupados demais para uma criança de 6 anos. Não estou chorando, minha filha. Só estava pensando no papai. A pergunta simples foi como uma facada. Isabela se ajoelhou para ficar na altura da filha. Por que você perguntou isso? Porque sempre que você pensa no papai, você fica triste, Sofia respondeu, com aquela honestidade cruel das crianças. Mamãe, quando o papai vai voltar? O mundo parou. Isabela havia evitado essa conversa por semanas, sempre desviando o assunto, sempre inventando desculpas. Mas ali, naquele banheiro pequeno de uma fazenda desconhecida, não tinha mais como escapar. Minha filha, ela começou, a voz tremendo, o papai não vai voltar. Por quê? Porque ele foi para um lugar muito longe, um lugar de onde ninguém volta.
Sofia franziu a testa tentando processar a informação. Ele foi embora porque não gosta mais da gente? Não! Isabela puxou a filha para um abraço desesperado. Nunca pense isso. O papai nos ama mais que tudo no mundo. Ele não escolheu ir embora. Às vezes as pessoas ficam muito doentes e precisam partir, mesmo não querendo. Igual o vovô Antônio? A menção ao pai fez Isabela tremer. Sofia só conhecia o avô pelas histórias, mas sempre fazia essa conexão quando alguém ia embora para sempre. Igual o vovô Antônio, Isabela confirmou baixinho. Sofia se afastou um pouco para olhar nos olhos da mãe. Então agora somos só nós duas? Só nós duas. Para sempre? Para sempre. Sofia assentiu com aquela seriedade estranha das crianças que precisam crescer rápido demais. Então, vamos ficar bem. Igual o papai pediu. A frase quebrou Isabela completamente. Ela abraçou a filha e chorou. Dessa vez, sem esconder, sem fingir força que não tinha. Sofia retribuiu o abraço, pequena demais para entender toda a dor, mas grande o suficiente para saber que precisava ser o porto seguro da mãe naquele momento. Quando finalmente se recompuseram, caminharam para fora. O sol da tarde estava mais ameno, e os homens haviam voltado ao trabalho depois do almoço. Rita apareceu carregando uma pilha de baldes vazios. Vocês estão bem? Ela perguntou, notando os olhos vermelhos de Isabela. Estamos sim, Isabela respondeu, tentando soar convincente. Rita não insistiu, mas havia uma compreensão no olhar dela que falava mais que palavras. Carmen quer falar com você. Está na casa principal. Isabela deixou Sofia brincando no quintal e caminhou até a varanda, onde Carmen a esperava com uma xícara de café nas mãos. Senta aqui comigo, Carmen disse, indicando uma cadeira de balanço ao lado da sua. Elas ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da fazenda. Homens levando gado para outros pastos, tratores voltando dos campos, aquela dança organizada que acontece todo final de tarde no campo. Você me lembra alguém, Carmen disse finalmente. Como assim? Uma moça que conhecia há muitos anos. Também tinha perdido o marido jovem, também tinha uma filhinha pequena, também chegou numa fazenda pedindo trabalho. Isabela olhou para ela, curiosa. Sabe quem era? Não. Eu mesma, Carmen sorriu tristemente. 40 anos atrás, cheguei aqui exatamente como você chegou ontem. Desesperada, sem lugar para ir, com medo de não conseguir sustentar minha filha. A revelação pegou Isabela de surpresa. Carmen sempre parecera tão forte, tão estabelecida, que era difícil imaginá-la vulnerável. O que aconteceu? O dono da fazenda na época, seu Joaquim, me deu uma chance. Igual eu estou dando para você. E sabe o que mais? O quê? Ele também conhecia meu pai. Isabela sentiu o coração acelerar. Como assim? Carmen se virou na cadeira para olhá-la diretamente. Seu pai era Antônio Silva, não era? O mundo pareceu girar mais devagar. Como você sabe? Seu Joaquim sempre falava dele. Dizia que era o melhor domador que já havia conhecido. Que tinha uma filha pequena que prometia ser ainda melhor que ele. Isabela ficou sem ar. Você conhecia meu pai? Nunca pessoalmente, mas ouvi tantas histórias que parecia conhecer. Seu Joaquim sempre dizia que um dia vocês voltariam para cá. Voltariam? Mas eu nunca estive aqui antes. Carmen sorriu. Não você, mas seu pai sim. Ele trabalhou aqui quando era jovem, antes de abrir a própria fazenda. Foi aqui que ele aprendeu as técnicas especiais de doma. A informação foi como um raio. Isabela tentou processar o que estava ouvindo. Meu pai nunca me contou isso. Talvez ele quisesse que você descobrisse por conta própria. Ou talvez ele soubesse que um dia você acabaria voltando para cá, mesmo sem planejar. Isso não faz sentido. Carmen se levantou e foi até uma cômoda antiga na varanda. Voltou com uma caixa de madeira pequena e a entregou para Isabela. Seu Joaquim guardou isso por mais de 30 anos.
Disse que era para entregar para Antônio ou para a filha dele se um dia aparecessem por aqui. Com as mãos tremendo, Isabela abriu a caixa. Lá dentro havia uma foto amarelada e uma carta dobrada. A foto mostrava um homem jovem ao lado de um cavalo magnífico. Mesmo com a imagem desbotada, Isabela reconheceu o pai imediatamente. Pode ler a carta, Carmen disse suavemente. Isabela desdobrou o papel com cuidado. A letra era do pai, mas mais jovem, menos segura. Joaquim, se algo acontecer comigo, por favor, entregue isto para minha filha Isabela. Ela tem um dom especial, maior que o meu. Um dia ela vai precisar saber que existe um lugar no mundo onde esse dom será valorizado. Este lugar é sua fazenda. Cuide dela como cuidou de mim. Antônio Silva. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Não era apenas tristeza, era conexão, propósito, como se todas as peças de um quebra-cabeças finalmente estivessem se encaixando. Por isso você me contratou, Isabela murmurou. Eu te contratei porque você precisa de trabalho, e eu preciso de alguém confiável, Carmen respondeu. Mas eu te dei a chance com os cavalos porque seu pai estava certo. Você tem o dom. Sofia apareceu correndo pela varanda, interrompendo o momento. Mamãe, olha, tem um caminhão muito grande chegando. Isabela e Carmen se levantaram e caminharam até a grade da varanda. Um caminhão enorme estava entrando pelo portão principal, rebocando um trailer que claramente carregava um animal grande. Roberto apareceu correndo da lateral da casa, visivelmente agitado. Dona Carmen chegou antes do esperado. O que chegou? Isabela perguntou. Carmen suspirou, de repente parecendo preocupada. Relâmpago. Quem é Relâmpago? Um cavalo que compramos de um leilão semana passada. Garanhão puro sangue, linhagem excepcional. O problema é que ninguém consegue chegar perto dele. Roberto se aproximou, limpando o suor da testa. Dona Carmen, eu avisei que ainda não estávamos prontos para receber ele. O pessoal especializado só chega semana que vem. E o que sugere que façamos? Mandar ele de volta? Talvez seja o melhor, pelo menos até... O som que veio do trailer interrompeu a conversa. Não era um relincho comum, era um grito desesperado, cheio de raiva e terror. O trailer inteiro balançava com a força dos coices. Sofia se agarrou na perna da mãe assustada. Que barulho é esse, mamãe? Isabela olhou para o trailer balançando violentamente e sentiu algo despertar dentro dela. Era como se uma porta que havia ficado trancada por anos estivesse finalmente se abrindo. É um cavalo com medo, ela respondeu baixinho, mas Carmen ouviu. Você acha que consegue ajudar? Carmen perguntou. Roberto protestou imediatamente. Dona Carmen, com todo respeito, mas esse animal é perigoso. Já machucou 3 domadores profissionais. Não podemos arriscar. Outro grito desesperado veio do trailer, seguido de coices que fizeram o veículo inteiro tremer. Isabela olhou para Sofia, depois para a carta do pai em suas mãos, depois para o trailer, onde um animal traumatizado pedia socorro da única forma que sabia. Eu posso tentar, ela disse, e pela primeira vez em meses, sua voz soou absolutamente certa de alguma coisa. O silêncio que se seguiu à declaração de Isabela foi quebrado por outro grito desesperado vindo do trailer. O som era de partir o coração, como se o animal estivesse implorando por ajuda da única forma que sabia. Roberto balançou a cabeça vigorosamente. Dona Carmen, isso é loucura. Esse cavalo já mandou 3 homens para o hospital. Homens experientes, que trabalham com isso há décadas. Que tipo de ferimento ele causou? Isabela perguntou, surpreendendo a todos com a calma na voz. Roberto a olhou como se ela fosse louca. Como assim, que tipo? Ele atacou. Coice, mordida, investida, um dos domadores ficou com 3 costelas quebradas. Mas ele atacou por quê? Qual foi o gatilho? A pergunta pegou Roberto desprevenido. Ele nunca havia pensado nisso dessa forma. Gatilho? O gatilho foi chegarem perto dele. Isabela balançou a cabeça.
Animais não atacam sem motivo. Sempre há um gatilho. Uma situação, um movimento, um som que desperta o trauma. Carmen se aproximou, claramente interessada. Você acha que ele tem trauma? Escuta o som que ele está fazendo. Isso não é raiva, é pânico. Como se para confirmar suas palavras, outro grito veio do trailer, seguido de uma sequência de coices desesperados. O veículo balançava tanto que o motorista precisou descer para verificar se os pneus estavam seguros. Rogério e Valdir apareceram correndo dos estábulos, atraídos pelo barulho. Quando viram Isabela parada ali, discutindo a situação como se entendesse do assunto, trocaram olhares debochados. "E aí, princesa?" Rogério perguntou com sarcasmo. "Já vai domar o monstro?" "Rogério," Carmen o repreendeu secamente. "Ou você ajuda ou fica calado." Valdir não conseguiu resistir. "Dona Carmen, a senhora não vai deixar ela chegar perto desse bicho, vai? O animal vai matar ela." "Ninguém vai morrer," Isabela disse firmemente. "Mas também ninguém vai conseguir tirar ele daí do jeito que vocês estão pensando em fazer." "E como é que você faria?" Roberto perguntou, o ceticismo claro na voz. "Primeiro preciso entender o que aconteceu com ele. Trauma em cavalo sempre tem origem. Alguém maltratou, machucou, assustou de forma extrema. Se eu souber o que foi, posso evitar repetir." Carmen se virou para o motorista do caminhão, que estava encostado na cabine fumando um cigarro, visivelmente nervoso. "Seu Mário, o que você sabe sobre esse animal?" O motorista jogou o cigarro fora e se aproximou, ainda mantendo distância segura do trailer. "Dona Carmen, esse cavalo tem uma história triste. Pertencia a um fazendeiro rico que gostava de domar na força. Sabe como é, né? Chicote, espora, gritaria." Isabela sentiu o estômago revirar. "Por quanto tempo?" "Uns 3 anos. O bicho era manso quando era potro, mas o cara quebrou completamente. Quando o fazendeiro faleceu, a família tentou vender, mas ninguém conseguia nem chegar perto." "E como ele foi parar no leilão?" "Estavam ameaçando sacrificar. Diziam que não tinha mais jeito, que era perigoso demais. Foi quando a senhora comprou ele." Carmen assentiu. "Paguei uma fortuna esperando que alguém conseguisse recuperá-lo. É uma linhagem excepcional. Seria uma perda enorme para a genética equina." Outro estrondo veio do trailer, desta vez acompanhado de um som metálico. O animal havia conseguido amolgar alguma parte da estrutura. Sofia, que havia ficado quieta até então, puxou a barra da saia da mãe. "Mamãe, por que o cavalinho está chorando?" A pergunta inocente da criança atingiu todos como um raio. Era exatamente isso que estavam ouvindo. Não eram gritos de raiva. Eram gritos de choro, de desespero, de um animal que havia perdido completamente a confiança nos humanos. "Porque ele está com muito medo, minha filha," Isabela respondeu, se abaixando para ficar na altura de Sofia. "E quando alguém está com muito medo, às vezes faz barulho para tentar se proteger. Igual quando eu grito quando tenho pesadelo. Igual quando você grita quando tem pesadelo." Sofia processou a informação com aquela seriedade das crianças. "Então, a gente precisa ajudar ele a não ter mais medo." "Exato." Roberto balançou a cabeça, incrédulo. "Com todo respeito, mas isso não é brincadeira de criança. Esse animal pode matar alguém." "Pode mesmo," Isabela concordou, se levantando. "Se continuarmos tratando ele como monstro. Mas se tratarmos ele como vítima, talvez consigamos alguma coisa." "Vítima?" Valdir soltou uma risada. "Isabela, você está romantizando demais a situação. Cavalo violento é cavalo violento." Isabela se virou para ele com uma expressão que nenhum deles havia visto antes. Não era mais a mulher desesperada do dia anterior, nem a funcionária submissa da manhã. Era alguém que sabia exatamente do que estava falando. "Valdir, quantos cavalos você já domou na vida?" A pergunta pegou ele desprevenido. Bem, alguns." "Quantos?" "Isso não vem ao caso." "Vem sim, porque eu domei meu primeiro cavalo traumatizado aos 10 anos de idade, e entre os 10 e os 15 anos recuperei mais de 40 animais que outros domadores tinham dado como perdidos."
O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais descrença. Era surpresa genuína. Carmen deu um passo à frente. 40 cavalos? 43, para ser exata. Meu pai anotava tudo numa caderneta. Animais maltratados, abandonados, traumatizados por acidentes. Gente trazia de longe para nossa fazenda porque sabiam que a gente não desistia de ninguém. Rita, que havia se aproximado silenciosamente, perguntou: "E você lembra das técnicas?" "Cada uma delas. É igual andar de bicicleta. O corpo lembra mesmo quando a mente tenta esquecer." Outro grito desesperado veio do trailer, seguido de um silêncio súbito. Todos olharam na direção do veículo, preocupados. "Ele pode ter se machucado", Isabela disse, dando um passo em direção ao trailer. Roberto a segurou pelo braço. "Onde você vai? Ver se ele está bem." "Você não pode chegar perto desse animal." Isabela se soltou gentilmente. "Roberto, se ele estivesse realmente violento, teria quebrado esse trailer há muito tempo. Garanhões têm força suficiente para destruir estruturas muito mais resistentes que essa. Então por que não quebrou? Porque no fundo ele não quer machucar ninguém. Ele só quer que parem de machucá-lo." Carmen estudou o rosto de Isabela por longos segundos. Havia algo ali que ela reconhecia. A mesma determinação controlada que via no espelho quando tomava decisões difíceis na fazenda. "O que você precisa para tentar? Tempo, paciência e que todo mundo mantenha distância até eu entender melhor o que está acontecendo com ele." "Quanto tempo?" "Não sei. Pode ser horas, pode ser dias. Depende do nível de trauma." Roberto protestou novamente. "Dona Carmen, isso é irresponsabilidade. Se ela se machucar aqui, quem vai responder?" "Eu", Carmen respondeu firme. "Eu respondo." Rogério, que havia ficado quieto, finalmente se pronunciou. "E se der errado, se ela não conseguir, aí vamos ter que sacrificar o animal mesmo e ainda correr o risco de ter alguém ferido." "E se der certo?" Sofia perguntou de repente, surpreendendo todos com a intervenção. "Se a mamãe conseguir ajudar o cavalinho?" A pergunta da criança trouxe uma perspectiva que ninguém havia considerado. "E se realmente funcionasse?" Carmen se virou para Isabela. "Se você conseguir recuperar esse cavalo, não será apenas funcionária aqui, será sócia. Esse animal vale mais de R$ 200.000, mas recuperado pode valer o triplo." A oferta deixou todos boquiabertos. Roberto arregalou os olhos. Rogério e Valdir se entreolharam, claramente incomodados com a possibilidade de Isabela ascender tão rapidamente. "Eu não quero sociedade", Isabela respondeu. "Só quero provar que esse animal pode ser salvo." "Por quê?" Carmen perguntou. "Por que isso é tão importante para você?" Isabela olhou para o trailer, depois para Sofia, depois para a carta do pai que ainda segurava na mão. "Porque meu marido me fez prometer que eu voltaria a ser quem eu sempre fui. E porque meu pai sempre dizia que todo animal merece uma segunda chance." Naquele momento, o trailer ficou completamente silencioso. Nenhum ruído vinha de dentro dele. "Aconteceu alguma coisa", Isabela murmurou, dando alguns passos em direção ao veículo. "Isabela, não", Roberto a alertou, mas ela continuou caminhando, devagar, as mãos estendidas para mostrar que não tinha armas ou instrumentos. Quando chegou perto do trailer, colocou a orelha na lateral de metal. Por alguns segundos, nada. Depois, um som baixo, quase inaudível, um gemido. "Ele está ferido", ela disse, se virando para os outros. "Precisa sair daí agora." "Como?" Roberto perguntou. "Ninguém consegue abrir essa porta sem ser atacado." Isabela olhou para o trailer, depois para Sofia, que a observava com confiança absoluta nos olhos da mãe. "Deixa comigo", ela disse, e pela primeira vez em anos soava exatamente como a menina que havia crescido falando com cavalos. "Todo mundo recua 5 metros", Isabela disse com uma autoridade que surpreendeu até ela mesma. "E ninguém faz barulho." Roberto abriu a boca para protestar, mas Carmen levantou a mão, pedindo silêncio. Todos deram alguns passos para trás, criando um círculo amplo ao redor do trailer.
Sofia ficou ao lado de Rita, os olhos grudados na mãe. Isabela se aproximou da lateral do trailer e colocou a palma da mão no metal. O veículo estava quente pelo sol da tarde, mas ela conseguia sentir algo mais. Uma vibração sutil e regular. O coração do animal estava disparado. Oi, lindo, ela sussurrou, a voz tão baixa que quase ninguém conseguiu ouvir. Eu sei que você está com medo. Eu também estou. Nenhum som veio de dentro do trailer. Meu nome é Isabela. Meu pai se chamava Antônio e ele entendia cavalos como você. Ela começou a mover a mão lentamente pela lateral do metal, como se estivesse acariciando. Ele me ensinou que vocês sentem nossa energia. Se eu estiver nervosa, você vai ficar nervoso. Se eu estiver calma... Um som baixíssimo veio de dentro do trailer. Não era um grito. Era quase um suspiro. Roberto ficou tenso, pronto para intervir a qualquer momento. Rogério sussurrou para Valdir. Ela está conversando com o bicho como se fosse gente. Xi! Rita os repreendeu baixinho. Isabela continuou falando, a voz mantendo um ritmo constante e tranquilizador. Eu sei que alguém te machucou muito. Sei que você não consegue mais confiar em pessoas, mas eu não sou como essas pessoas. Ela começou a caminhar lentamente ao redor do trailer, mantendo sempre uma mão em contato com o metal. O gemido veio novamente, um pouco mais alto desta vez. Isso mesmo. Você pode fazer barulho. Ela disse suavemente. Não vou gritar com você, não vou bater. Só quero que você saiba que não está sozinho. Quando chegou na parte traseira do trailer, onde ficava a porta, Isabela parou. Esta era a parte mais perigosa. Se Relâmpago decidisse atacar, seria através dessa abertura. Ela colocou ambas as mãos na porta de metal e encostou a testa nela. Eu perdi muita gente que amava, murmurou. Meu pai quando eu era adolescente, meu marido há algumas semanas. Eu sei como é ficar sozinho no mundo, com medo de confiar de novo. Um relincho baixo veio de dentro, diferente dos gritos desesperados de antes. Era quase triste. Carmen deu um passo à frente, fascinada pelo que estava presenciando. Em 40 anos de fazenda, nunca havia visto nada parecido. Posso tentar abrir? Isabela perguntou sem se virar para os outros. Isabela, não! Roberto sussurrou urgentemente. Se ele atacar, ele não vai atacar. Ela respondeu com uma certeza que não sabia de onde vinha. Vai, meu lindo. Você não vai me machucar. E outro relincho baixo, quase como uma resposta. Isabela começou a mexer lentamente na trava da porta. O barulho do metal rangendo fez todos prenderem a respiração. Dentro do trailer, Relâmpago se mexeu, mas não de forma violenta. Era mais uma movimentação de curiosidade. Calma, calma, Isabela murmurou. Vou abrir bem devagar. Se você quiser que eu pare, é só fazer barulho, tá bem? A porta se abriu alguns centímetros. Uma fresta de luz entrou no trailer e pela primeira vez todos puderam ver parte do animal. Um pedaço de pescoço negro, lustroso, mas com algumas cicatrizes visíveis. Meu Deus! Carmen murmurou involuntariamente. As cicatrizes contavam uma história de sofrimento que nenhum animal deveria passar. Marcas de chicote, de espora, de cordas que haviam machucado ao invés de guiar. Isabela viu as marcas e sentiu lágrimas queimarem nos olhos. Quem fez isso com você? Ela sussurrou. Quem teve coragem de machucar uma criatura tão linda? Relâmpago se moveu ligeiramente e pela fresta eles conseguiram ver parte de sua cabeça. Era um animal magnífico, mesmo ferido e traumatizado. Olhos grandes e escuros que refletiam uma inteligência profunda, mas também uma tristeza que partia o coração. Oi, lindo, Isabela disse, a voz embargada. Oi, meu príncipe. O cavalo inclinou a cabeça em direção à voz dela. Não de forma agressiva, mas curiosa. Posso ver você melhor? Ela perguntou, começando a abrir mais a porta. Roberto fez um movimento para se aproximar, mas Carmen o segurou. Deixa ela trabalhar, sussurrou. A porta se abriu completamente, revelando Relâmpago em toda sua majestade ferida.
Era um animal enorme, musculoso, com uma crina negra que brilhava mesmo na penumbra do trailer. Mas suas pernas tremiam, e ele se mantinha encostado no fundo, o mais longe possível da abertura. Você é lindo demais, Isabela disse, sem fazer nenhum movimento para entrar no trailer. E eu sei que é bom. Sei que só está assustado. Relâmpago a observou por longos segundos. Então, lentamente, deu um pequeno passo em direção à porta. Rogério segurou a respiração. Valdir se preparou para correr. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos de queixo caído. Relâmpago estendeu o pescoço em direção a Isabela, parando a poucos centímetros dela. Ela permaneceu completamente imóvel, deixando que ele a cheirasse. Isso mesmo, ela murmurou. Pode me conhecer. Pode sentir que eu não vou te machucar. O cavalo encostou o focinho suavemente na mão dela. O toque foi tão gentil que Isabela começou a chorar de emoção. Oi, meu amor, ela sussurrou. Oi, meu menino lindo. Sofia não conseguiu se conter. Mamãe conseguiu! O cavalinho gosta da mamãe! O barulho da voz da criança fez Relâmpago recuar ligeiramente, mas ele não entrou em pânico. Apenas se afastou alguns passos, mantendo os olhos em Isabela. Tudo bem, ela disse calmamente. Você pode ficar longe se quiser. Não vou forçar nada. Carmen se aproximou devagar, completamente impressionada. Como você fez isso? Não fiz nada. Isabela respondeu sem tirar os olhos de Relâmpago. Só deixei ele saber que podia confiar. Em meia hora você conseguiu mais progresso que 3 domadores profissionais em 3 meses. Porque os domadores queriam dominá-lo. Eu só quero curá-lo. Roberto balançou a cabeça, ainda incrédulo. Mas e agora? Como vamos tirar ele do trailer? Não vamos tirar. Ele vai sair quando estiver pronto. E se não sair, vai sair. Isabela disse com certeza absoluta. Só precisa de tempo para entender que aqui é diferente. Valdir, que havia ficado calado durante toda a cena, finalmente se pronunciou. Isabela, como você aprendeu a fazer isso? A pergunta trouxe de volta uma lembrança que ela havia enterrado há anos. Seu pai ensinando-a com outro cavalo traumatizado. Meu pai sempre dizia que cavalo ferido reconhece gente ferida. Ela respondeu baixinho, e que a cura só acontece quando 2 almas machucadas se conectam. E você se sente conectada com ele? Isabela olhou para Relâmpago, que continuava observando-a com aqueles olhos profundos. Completamente. Ele passou pelos mesmos medos que eu. A mesma sensação de não poder confiar em mais ninguém. Carmen se aproximou mais um pouco. Isabela, preciso te contar uma coisa. O quê? Esse cavalo, ele não é qualquer cavalo. A linhagem dele é a mesma dos cavalos que seu pai criava. Isabela se virou para ela, surpresa. Como assim? Quando pesquisei a genealogia dele, descobri que o bisavô do Relâmpago nasceu na fazenda do seu pai. É praticamente família. A revelação atingiu Isabela como um raio. Você está falando sério? Completamente. Por isso ele reagiu tão bem a você. É como se ele reconhecesse algo familiar. Naquele momento, Relâmpago deu outro passo em direção a Isabela. Desta vez, estendeu o pescoço ainda mais, permitindo que ela tocasse sua testa. O contato foi elétrico. Isabela sentiu uma conexão que ia além da técnica, além do conhecimento. Era algo primitivo, ancestral, como se ela e aquele animal tivessem sido feitos para se encontrar. Papai, ela sussurrou, olhando para o céu. Você planejou isso, não planejou? Relâmpago relinchou baixinho, como se estivesse respondendo. Sofia começou a bater palminhas. Olha, mamãe, ele está falando com você. E realmente parecia que estava. O cavalo e Isabela se olharam nos olhos por longos segundos. Uma comunicação silenciosa acontecendo entre eles. Ele vai sair do trailer agora, Isabela disse de repente. Como você sabe? Roberto perguntou. Porque ele me contou. E como se para provar seu ponto, Relâmpago deu o primeiro passo para fora do trailer. O primeiro passo de Relâmpago para fora do trailer foi como um milagre acontecendo em câmera lenta. Todos prenderam a respiração quando suas patas tocaram o chão firme da fazenda.
O cavalo parou ali, tremendo ligeiramente, os olhos percorrendo cada pessoa presente como se estivesse memorizando rostos. Ninguém se mexe. Isabela sussurrou, sem tirar os olhos do animal. Deixem ele se acostumar com o espaço. Relâmpago deu mais 2 passos, saindo completamente do trailer. Sob a luz do sol, sua beleza era ainda mais impressionante. Mas as cicatrizes também ficaram mais visíveis, contando uma história de sofrimento que fez Carmen cobrir a boca com as mãos. Meu Deus, ela murmurou. O que fizeram com ele? Sofia, que havia se mantido quietinha até então, deu um pequeno passo à frente. Mamãe, posso dar oi para ele? Não, minha filha, ainda não. Ele precisa se sentir seguro primeiro. Relâmpago olhou na direção da voz de Sofia e algo incrível aconteceu. As orelhas dele, que estavam para trás em posição defensiva, se moveram para a frente. Curiosidade. Ele gostou da sua voz. Isabela disse baixinho para a filha. Mas vamos deixar ele decidir quando quer conhecer você melhor. Roberto, que ainda estava tenso, sussurrou. E agora? Como vamos levá-lo para o pasto? Não vamos levar. Ele vai nos mostrar onde quer ficar. Como assim? Isabela começou a se afastar lentamente do trailer, caminhando em direção ao pasto mais próximo. Vem, Relâmpago, vem conhecer sua nova casa. O cavalo hesitou por alguns segundos. Depois, lentamente, começou a segui-la. Não estava sendo puxado por corda ou empurrado por bastão. Estava escolhendo seguir. Rogério balançou a cabeça, incrédulo. Isso é impossível. Cavalo não faz isso. Cavalo traumatizado não faz isso, Valdir corrigiu. Mas talvez ele não seja só traumatizado. Talvez seja inteligente. A caminhada até o pasto foi silenciosa e tensa. Relâmpago mantinha distância segura de Isabela, mas a seguia como se ela fosse um farol na escuridão. Quando chegaram ao portão do cercado, ele parou. Esse pasto está bom para você? Isabela perguntou, como se esperasse uma resposta. Relâmpago olhou ao redor, analisou o espaço, a água, a sombra das árvores. Então, relinchou baixo, quase como um suspiro de alívio. Acho que ele aprovou, Carmen disse com um sorriso. Isabela abriu o portão devagar. Pode entrar, lindo, é seu agora. Relâmpago entrou no pasto com passos cautelosos, como se não conseguisse acreditar que finalmente tinha um lugar seguro. Quando chegou perto do bebedouro, bebeu água pela primeira vez em horas, sempre mantendo um olho em Isabela. Agora precisamos deixá-lo descansar, ela disse, fechando o portão. Amanhã começamos o trabalho de verdade. Que trabalho? Roberto perguntou. Reconstruir a confiança dele completamente, ensinar que nem toda mão humana machuca, que nem toda voz grita, que nem todo movimento é ameaça. Carmen se aproximou de Isabela. Quanto tempo isso vai levar? Não sei, depende de quanto ele quer se curar. E se não der certo? Se ele continuar traumatizado demais para ser montado? Isabela olhou para Relâmpago, que estava pastando tranquilamente pela primeira vez em anos. Vai dar certo. Tem que dar. Por quê? Porque ele e eu somos iguais. 2 sobreviventes tentando aprender a confiar de novo. A conversa foi interrompida pela chegada de um carro na entrada da fazenda. Um homem de terno desceu, claramente deslocado naquele ambiente rural. Carmen franziu a testa. Quem é aquele? Roberto perguntou. Doutor Maurício. Carmen respondeu com certo desconforto na voz. Veterinário especialista em casos perdidos. Chamei ele ontem antes de saber que a Isabela poderia ajudar. O homem se aproximou do grupo com passos confiantes, carregando uma maleta grande. Dona Carmen, vim assim que pude. Onde está o animal problemático? Doutor Maurício, Carmen começou hesitante. Talvez não precise mais... Como não precisa? Você me ligou desesperada ontem, falando de um cavalo indomável que estava ameaçando sacrificar. Isabela se virou para Carmen. Você ia sacrificar ele? Era a última opção. Carmen se defendeu. Se ninguém conseguisse... Dona Carmen, doutor. Maurício interrompeu. Onde está o animal?
Trouxe sedativo forte o suficiente para derrubar um elefante. Sedativo? Isabela deu um passo à frente. Para quê? O veterinário a olhou com desdém. Para poder examiná-lo, óbvio. Animal violento só pode ser tratado sedado. Ele não é violento, é traumatizado. Dr. Maurício soltou uma risada. Senhora, com todo respeito, mas quem é você para opinar sobre meu trabalho? Alguém que conseguiu tirá-lo do trailer sem usar força. Isabela respondeu firme. Impossível. Esse animal já mandou 3 homens para o hospital. E mesmo assim ele está ali. Isabela apontou para o pasto, pastando em paz. Dr. Maurício olhou na direção indicada e sua expressão mudou completamente. Relâmpago estava realmente tranquilo, comendo capim como se fosse o cavalo mais dócil do mundo. Como isso aconteceu? Paciência, Isabela respondeu simplesmente. Paciência não cura trauma severo. O veterinário retrucou. Esse animal precisa de medicação, terapia comportamental agressiva, contenção física. Esse animal precisa de amor, Sofia disse de repente, surpreendendo todos com a intervenção. A mamãe falou que ele está triste igual ela ficou quando o papai foi embora. O comentário inocente da menina trouxe um silêncio constrangedor. Dr. Maurício olhou de Isabela para Sofia, começando a entender que havia mais história ali do que imaginava. Dona Carmen, ele disse, posso saber quem é essa mulher? Isabela é nossa nova funcionária e aparentemente tem um dom especial com cavalos traumatizados. Dom? O veterinário riu. Não existe dom, existe ciência, método, medicação adequada. Naquele momento, Relâmpago se aproximou do lado do pasto mais próximo do grupo. Ele olhou diretamente para Isabela e relinchou baixo, como se estivesse chamando ela. Ele está me chamando, Isabela disse, dando alguns passos em direção ao cercado. Cuidado, Dr. Maurício alertou. Mudança de comportamento pode indicar surto iminente. Mas Isabela já estava perto da cerca. Relâmpago estendeu o pescoço em direção a ela, permitindo que tocasse sua cabeça suavemente. Oi, lindo, ela sussurrou. Como você está se sentindo? O cavalo encostou a testa na mão dela, como se estivesse buscando conforto. Dr. Maurício ficou boquiaberto. Isso é impossível. Por quê? Carmen perguntou. Esse animal foi diagnosticado como irreversível por 3 especialistas diferentes. Recomendação unânime de sacrifício. Então os 3 especialistas estavam errados. Rita disse, se aproximando do grupo. Não estavam errados, o veterinário protestou. Eles seguiram protocolo científico. E eu segui o protocolo do coração, Isabela disse, ainda acariciando o Relâmpago. Às vezes funciona melhor que remédio. Sofia se aproximou cautelosamente da cerca. Posso fazer carinho nele, mamãe? Isabela olhou para Relâmpago, que estava observando a menina com curiosidade. Deixa ele decidir, minha filha. Sofia estendeu a mãozinha pequena na direção do cavalo. Oi, Relâmpago, eu sou a Sofia. O que aconteceu a seguir fez todo mundo chorar. Relâmpago abaixou a cabeça grande até ficar na altura da criança e gentilmente tocou o focinho na palma da mão dela. Ele é macio, Sofia exclamou encantada. E quentinho. Dr. Maurício estava sem palavras. Em 20 anos de carreira, nunca havia presenciado uma recuperação tão rápida de trauma severo. Como você fez isso? Ele perguntou para Isabela, a arrogância substituída por admiração genuína. Não fiz nada que meu pai não tenha me ensinado. Que técnica específica você usou? Isabela sorriu tristemente. A técnica de reconhecer que dor chama dor. Ele sentiu que eu também estava quebrada por dentro. E almas quebradas se entendem. Isso não é científico, o veterinário murmurou, mas sem convicção. Não precisa ser científico para ser verdade, Carmen disse. Às vezes o coração vê o que a ciência não consegue. Rogério, que havia ficado quieto durante toda a cena, se aproximou devagar. Isabela, posso pedir desculpa? Todos se viraram para ele surpresos. Pelo quê? Isabela perguntou.
Por ter duvidado de você, por ter rido, por ter pensado que você era fraca. Ele olhou para Relâmpago, que continuava tranquilo. Se você consegue fazer isso com um animal que estava perdido, imagine o que mais consegue fazer. Valdir se juntou ao colega. Eu também peço desculpa. A gente foi injusto com você desde o primeiro minuto. Isabela olhou para os dois homens que haviam tornado seus primeiros dias na fazenda um inferno. Via arrependimento genuíno nos olhos deles. Está perdoado, ela disse simplesmente. Todo mundo merece uma segunda chance, inclusive vocês. Carmen se aproximou de Isabela. Tenho uma proposta para fazer. Que proposta? Quero que você seja nossa chefe de treinamento de cavalos, com salário de gerente e participação nos lucros. A oferta deixou todo mundo surpreso. Roberto arregalou os olhos. Rogério e Valdir se entreolharam, impressionados. Dona Carmen, Isabela começou. E pensa bem, Carmen interrompeu. É uma oportunidade única e seria uma forma de honrar a memória do seu pai. Isabela olhou para Sofia, que a observava com adoração. Depois olhou para Relâmpago, que havia se tornado o símbolo de sua própria cura. Por fim, olhou para o céu como se estivesse consultando Diego e Antônio. Aceito, ela disse, a voz firme, mas com uma condição. Qual? Isabela sorriu, acariciando mais uma vez a cabeça de Relâmpago. Este aqui será meu primeiro projeto oficial. E quando ele estiver completamente curado, quero dedicar essa vitória às duas pessoas que me trouxeram até aqui. Quem? Meu pai, que me ensinou que todo animal merece amor, e meu marido, que me ensinou que desistir nunca é opção. Naquele momento, Relâmpago relinchou alto, como se estivesse aprovando a decisão. E pela primeira vez em semanas, Isabela sorriu de verdade. 2 semanas haviam se passado desde que Isabela aceitara o cargo de chefe de treinamento. Naqueles dias, a Fazenda São Miguel havia se transformado completamente. Não apenas pelos resultados impressionantes com Relâmpago, que agora permitia ser escovado e até mesmo selado, mas pela mudança na atmosfera entre as pessoas. Sofia estava na cerca do pasto, observando a mãe trabalhar com Relâmpago, como fazia todas as tardes. A menina havia se tornado a mascote oficial da fazenda, conquistando o coração de todos os funcionários que antes nem notavam sua presença. Mamãe conseguiu! Ela gritou quando viu Isabela montar em Relâmpago pela primeira vez. O cavalinho deixou. Era verdade. Depois de 2 semanas de trabalho paciente, constante, cheio de pequenos progressos e alguns retrocessos, Relâmpago finalmente havia permitido que Isabela o montasse. Não foi uma doma violenta, cheia de gritos e força bruta. Foi uma conversa silenciosa entre 2 almas que haviam aprendido a confiar novamente. Roberto se aproximou da cerca, balançando a cabeça em admiração. Isabela, em 40 anos de fazenda, eu nunca vi nada igual. Você não só salvou esse animal, você o transformou. Nós nos transformamos um ao outro, ela respondeu, descendo de Relâmpago com cuidado. Ele me ensinou que é possível se curar sem perder a força. Carmen apareceu caminhando da casa principal, carregando uma caixa embrulhada em papel colorido. Isabela, trouxe uma coisa para você. O que é isso? Um presente, pelo trabalho excepcional e por ter trazido algo que não existia mais aqui. O quê? Esperança. Isabela abriu a caixa com cuidado. Dentro havia uma placa dourada gravada. Isabela Silva, chefe de treinamento especializado, Fazenda São Miguel. Mas não era só isso. No fundo da caixa havia uma foto antiga. Meu Deus! Ela murmurou, tirando a fotografia. Era seu pai, Antônio, jovem, ao lado de um homem mais velho, em frente aos estábulos da Fazenda São Miguel. Quando foi tirada? Há mais de 30 anos, Carmen respondeu. Seu Joaquim guardou essa foto a vida inteira. Disse que sabia que um dia você voltaria para casa. Casa? Esse sempre foi o lugar onde você deveria estar, Isabela. Seu pai sabia disso, seu marido sabia disso, e no fundo você também sabia.
Lágrimas escorreram pelo rosto de Isabela. Era como se todas as peças de sua vida finalmente estivessem se encaixando no lugar certo. Rogério se aproximou, trazendo alguns papéis na mão. Isabela, posso mostrar uma coisa? Claro. Fiz uma pesquisa sobre domadores de cavalos traumatizados no Brasil inteiro. Sabe quantos conseguem uma recuperação completa em menos de um mês? Quantos? Menos de 5%. E você conseguiu com Relâmpago, que era considerado caso perdido. Valdir se juntou ao grupo. Isabela, a gente conversou e decidiu uma coisa. Queremos aprender suas técnicas. Queremos trabalhar do jeito certo, com paciência e respeito pelos animais. A mudança nos dois homens que haviam tornado seus primeiros dias um inferno era impressionante. Não era apenas arrependimento. Era transformação genuína. Vocês têm certeza? Ela perguntou. Absoluta, Rogério respondeu. Vendo o que você fez com Relâmpago, entendemos que estávamos errados sobre tudo. Sobre você, sobre os animais, sobre o que significa ser forte de verdade. Rita se aproximou, trazendo Sofia pela mão. Isabela, tem mais uma surpresa. Que surpresa? Chegou uma ligação hoje de manhã. Um jornalista da televisão quer fazer uma reportagem sobre você e Relâmpago. Parece que a história se espalhou e muita gente quer conhecer a mulher que salvou o cavalo impossível. Isabela balançou a cabeça. Não quero aparecer na TV. Por quê? Carmen perguntou. Porque isso não é sobre mim. É sobre mostrar que todo mundo merece uma segunda chance. Pessoas e animais. Sofia puxou a barra da camisa da mãe. Mamãe, posso falar uma coisa? Claro, minha filha. O papai estaria orgulhoso de você. A frase simples da menina atingiu Isabela como um raio. Ela se ajoelhou para ficar na altura da filha, os olhos se enchendo de lágrimas. Por que você disse isso? Porque antes você ficava triste o tempo todo. Agora você sorri de verdade. E o Relâmpago também sorri. Cavalo não sorri, minha filha. Sorri sim. Olha nos olhos dele. É igual o seu sorriso agora. Isabela olhou para Relâmpago, que estava pastando tranquilamente no pasto. Era verdade. Havia uma paz no olhar dele que não existia antes. A mesma paz que ela sentia no próprio coração. Dr. Maurício apareceu caminhando em direção ao grupo. Desde o dia do primeiro encontro com Relâmpago, o veterinário havia se tornado um visitante frequente da fazenda, fascinado pelos métodos não convencionais de Isabela. Boa tarde, pessoal. Vim fazer o exame mensal de Relâmpago. Como ele está? Isabela perguntou. Fisicamente perfeito, mentalmente. Ele fez uma pausa dramática, irreconhecível. Se eu não soubesse a história, jamais imaginaria que esse é o mesmo animal que quis sacrificar há um mês. As pessoas também podem mudar assim, Rita observou, olhando significativamente para Rogério e Valdir. É verdade, Dr. Maurício concordou. Isabela, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. E o que te deu forças para não desistir quando todo mundo duvidava de você? Isabela olhou ao redor. Para Sofia brincando perto da cerca, para Relâmpago pastando em paz, para as pessoas que haviam se tornado sua nova família, para a fazenda que agora era sua casa. Uma promessa, ela respondeu simplesmente. Que promessa? Prometi para meu marido que voltaria a ser quem eu sempre fui. E prometi para meu pai que nunca desistiria de um animal ferido. E agora? Carmen perguntou. Você se sente completa? Isabela sorriu, olhando para a foto do pai em suas mãos. Agora eu entendo que às vezes a vida quebra a gente para nos ensinar como nos reconstruir, e que a cura verdadeira só acontece quando ajudamos outros a se curar também. Roberto se aproximou. Isabela, chegaram mais 3 cavalos traumatizados esta semana, donos desesperados que ouviram falar do seu trabalho. Você aceita mais casos? Aceito todos que precisarem, ela respondeu sem hesitar. Nenhum animal ferido vai ser rejeitado aqui. Sofia começou a bater palmas. Mamãe vai ajudar todos os cavalinhos tristes. Vou sim, minha filha. E você vai me ajudar, né? Vou.
Posso dar nomes para eles? Pode dar nomes para todos. Carmen se aproximou de Isabela, colocando a mão no ombro dela. Sabe o que você fez aqui? O quê? Criou uma revolução. Não só na forma de tratar animais, mas na forma de tratar pessoas. Todo mundo aqui mudou depois que você chegou. Não fui eu que mudei vocês, Isabela respondeu. Vocês escolheram mudar quando viram que existia uma forma melhor de viver. Rogério se aproximou, visivelmente emocionado. Isabela, posso contar uma coisa? Claro. Ontem eu cheguei em casa e minha filha me perguntou por que eu estava mais alegre ultimamente. Sabe o que eu respondi? O quê? Que aprendi que ser forte de verdade é ser gentil. Que poder de verdade é usado para proteger, não para machucar. Aprendi isso vendo você trabalhar. Valdir assentiu. A gente cresceu achando que homem tinha que ser bruto, que gentileza era fraqueza. Mas vendo você domar o relâmpago sem violência, entendemos que estávamos completamente errados. Isabela olhou para os dois homens que haviam se transformado de antagonistas em aliados. Vocês sabem qual é a coisa mais linda nisso tudo? O quê? Que vocês provaram que todo mundo pode mudar, igual o relâmpago, igual eu. Naquele momento, Relâmpago se aproximou da cerca onde todos estavam reunidos. Ele olhou para cada pessoa ali, como se estivesse agradecendo pela nova vida que tinha encontrado. Sofia correu até a cerca. Oi, Relâmpago, você quer ouvir uma coisa legal? O cavalo inclinou a cabeça na direção da menina, como se realmente estivesse prestando atenção. A mamãe disse que você não vai mais ficar triste, que aqui é sua casa para sempre e que a gente vai cuidar de você igual família. Relâmpago relinchou baixinho, como se estivesse respondendo que entendia. Carmen limpou uma lágrima que escapou. Sabe o que mais me impressiona, Isabela? O quê? Você não salvou apenas um cavalo. Salvou uma fazenda inteira, salvou relacionamentos, salvou a forma como a gente vê o mundo. Isabela olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Papai Diego, ela sussurrou baixinho, conseguimos. Conseguimos provar que amor sempre vence o medo. Sofia se agarrou na perna da mãe. Mamãe, agora somos felizes de novo? Agora somos felizes de novo, Isabela confirmou abraçando a filha. E naquele momento, observando sua nova família reunida ao redor da cerca, com um relâmpago pastando tranquilo no fundo, Isabela soube que havia encontrado não apenas um emprego ou uma casa. Havia encontrado seu propósito, havia encontrado seu lugar no mundo. Havia encontrado a prova de que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se curar, e nunca é tarde para descobrir que a gentileza é a força mais poderosa que existe. Algumas pessoas olham para uma mulher simples e veem fraqueza. Outras olham para um cavalo ferido e veem perigo. Mas os que sabem enxergar com o coração veem a verdade, que toda alma quebrada pode ser reconstruída, toda história triste pode ter final feliz. E todo julgamento baseado na aparência pode estar completamente errado. A fazenda continuou funcionando até tarde naquela noite, mas pela primeira vez em anos, o som que ecoava pelos pastos não era de trabalho pesado ou discussões. Era som de gente rindo, de uma criança brincando, de um cavalo relinchando contente. Era o som da cura acontecendo, o som de uma família sendo formada. O som de uma lição sendo aprendida. Nunca julgue alguém pela roupa que veste ou pela aparência que tem. Porque por baixo de toda capa simples pode existir um coração extraordinário.